Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, como deu a falha aí ontem, vou fazer uma reapresentação da parte do saque, porque eu não consegui gravar. Na verdade, o que aconteceu foi que logo que terminou a primeira hora, eu saí para encher a minha água e achei que o ícone gravar depois ficasse ali, mas não, ele simplesmente desapareceu. Mas ok, vamos fazer outra vez. Então vamos lá. Então vai ser bem rápido, talvez uns 30 minutos eu acabo e aí eu gravo e deixo para quem quiser assistir dentro das próximas 24 horas, né? Que é o que fica a live. Então eu vou refazer os avisos das próximas lives, inclusive eu esqueci de falar de uma delas ontem. Então nos próximos dias aí, entre a semana que vem e a outra próxima, eu vou fazer são 6 lives. Vou fazer com o Caio Cortella na quinta-feira. Vamos falar um pouco sobre tênis com ciência. Vamos falar um pouco como que a ciência pode ser útil numa fase de desenvolvimento do tenista. Para quem não conhece o Caio, mas acho que todo mundo conhece, ele está no departamento de capacitação da Confederação Brasileira de Tênis. Conheço o Caio já há muito tempo, a gente tem feito vários eventos juntos. E ele está junto ali à frente com o Silvio na Federação Paranaense de Tênis, fazendo um trabalho fantástico. Vamos falar um pouquinho de estatística com o Luiz Fernando Ramos, que fez uma live com o Jacaré. Acho que o Jacaré entrou aí. Eu não tive tempo de ver, mas como fica 24 horas, depois eu vou dar uma olhada, Jacá. Mas é um assunto que tem crescido bastante nos últimos tempos. Aí, cada vez mais o pessoal procura saber sobre estatísticas. Penso eu até que vai ser a bola da vez aí para os próximos anos, tá? Também vamos falar sobre treinamento físico com 2 pessoas, uma com o Cassiano Costa, que eu já fiz uma live com ele, mas pelo volume grande de perguntas, de dúvidas, a gente vai fazer uma parte 2, só não tenho as datas ainda dessas outras. A com o Caio vai ser na próxima quinta. E com o professor Dr. João Guilherme Quiminazo, também conheço há muito tempo. Ele tem uma tese de doutorado em treinamento físico para tenistas pela Unicamp, também sabe muito. A gente vai falar um pouco sobre os conceitos de cada treino. Então, aquilo que eu sempre falo, quando a gente passa um treino, seja um treino técnico, ou tático, ou físico, enfim, precisa ter um conceito por trás disso, obviamente. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Também vou fazer uma live com o professor mestre Fábio Rodrigues, parceiro meu na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Ele coordena a pós na Unip, uma pós em biomecânica, e vamos falar um pouco para professores e treinadores que queiram fazer esse curso. E também uma novidade que já há uns 2 ou 3 anos eu tento, mas por falta de tempo não entrei no beach tênis ainda. A gente sabe que é um esporte que tem crescido bastante. E a convite do Marcos Vinícius, que eu dei aula para ele numa pós em tênis, ele dava aula de tênis e depois ele foi para o beach tênis. Ficou aí vários anos entre os 10 melhores do mundo de beach tênis, tem uma escola, tem um método, então é uma pessoa bem interessante para a gente fazer uma live e falar um pouco sobre método e essa minha entrada no beach tênis. Bom, é isso daí, vamos começar a apresentação então, ok? Então, o nosso tema ontem foi saque e um pouco mais especificamente os efeitos do saque. Então eu trouxe aqui os 3 efeitos básicos do tênis, que pode ser o flat, o slice ou o kick, que também tem o nome de topspin. Então kick, serve e topspin é a mesma coisa. O que eu vim falar hoje é de um 4º tipo de efeito que muita gente ainda confunde ou acha, né, que é
o mesmo saque, ou o kick ou o topspin, mas a gente vai ver que não, que é um híbrido entre o slice e o kick ou o topspin, que algumas pessoas chamam de American Twist, mas você pode dar um outro nome aí. Eu só quero mostrar especificamente quais são as características do saque. Então, basicamente, o saque flat você bate por trás da bola, ele é muito mais no eixo, eu vou mostrar aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, o flat você bate por trás da bola, você tem que fazer uma pronação maior e bate mais atrás da bola. O saque slice você tende a bater um pouco mais pelo lado, por fora da bola. E o saque kick você tem que vir de baixo para cima e entrar na parte de cima da bola para que ela gire para frente e crie o efeito topspin, ou kick, que a gente chama, porque entre todos os tipos de saque, é o saque que faz com que a bola suba mais após o pin. Tá? E vale a pena já falar aqui sobre um termo que eu não falei ontem, mas tem muita gente que fala, não, o saque kick é aquele onde a bola sobe. Veja, em todos os tipos de saque, obviamente a bola sobe. É que esse tem mais giro sobre o próprio eixo da bola para frente, então ele gruda mais no chão e sobe mais do que os outros tipos de saque. Tá? Então temos basicamente esses três tipos: flat, slice, kick. Trouxe aqui também para a gente ter uma base, um estudo que mostra uma média do ponto de contato desses três tipos de saque. Então nós temos aqui o F de saque flat ou chapado, que você bate mais à frente. Então nesse eixo aqui que a gente chama de eixo antero-posterior, para você fazer o saque flat você tem que lançar a bola mais à frente. Para fazer o saque slice você lança um pouco mais ao seu lado. Então se você é destro você vai lançar um pouquinho mais para a direita. E o saque kick, ele exige que você lance a bola mais à sua frente aqui, para você conseguir gerar o efeito que eu vou mostrar, tá? Que é o topspin. Ok? Dito isso, vamos para o próximo slide, onde vale a pena a gente ter um conceito que existe uma relação, existe uma relação inversa, tá? Entre efeito e velocidade. Então é muito importante frisar isso, relação inversa. Então, quanto mais efeito eu coloco na bola, por exemplo, aqui eu tenho em cinza, eu tenho um gráfico que mede o topspin ou kick. A bola sai, por exemplo, a 3.200 RPMs. Esse vai ser o saque mais lento. Tá mudando aqui. Esse vai ser o saque mais lento. Tá? Então, quanto maior a velocidade, menos efeito. Ou, na prática, quanto menos efeito eu ponho na bola, mais a bola é rápida. Por que isso? Porque se eu ponho muito efeito, eu tenho menos tempo de contato com a bola, então eu tenho uma fase de impulso mais curta, a bola anda menos, e também porque se eu tenho mais giro, eu tenho mais resistência com o ar. Ok? Então, mais importante que a gente saiba disso. Então, o que eu gostaria de falar tem muita gente que ainda vê isso como um mito. Então eu gostaria hoje de desmistificar essa questão do saque American Twist. O que seria o saque American? Não é a mesma coisa, como eu tinha dito, do saque topspin e do kick. Ele é um outro tipo de saque e ele é um híbrido entre os dois. Para a gente entender um pouco melhor esse saque, é importante a gente acessar as questões táticas do saque. Então, quando o tenista está aqui desse lado da quadra, né, que tecnicamente a gente chama de deuce court, ou para nós aqui a quadra do 40 iguais, ele vai sacar aqui, ele tem três opções básicas para sacar quanto à lateralidade. Ou ele saca aberto, ou ele saca fechado, ou ele saca em cima do corpo do adversário que está devolvendo. O mais importante é ele não sacar uma bola que pingue dentro da área de saque e depois passe por essa posição ou por essa. Porque se isso acontecer, o devolvedor ele vai fazer um apoio duplo, tanto para o forehand quanto para o backhand, e com esse apoio duplo,
ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir transferir energia para frente. Então a gente vai ver aqui que um dos conceitos de sacar bem, como eu falei ontem, é você conseguir deslocar o adversário para um dos lados. E isso acontece quando? Quando você saca bem aberto, bem fechado ou em cima do corpo. Mesmo quando você saca em cima do corpo, ele vai ter que sair para conseguir gerar essa distância para bater. Quando ele sai para o lado, ele já não consegue, já que o saque quase sempre vem mais rápido, ele já não consegue ter tempo de sair, fazer o apoio e transferir para frente, onde é o alvo dele. Então é muito importante ter essa noção tática do saque antes da gente falar mais tecnicamente do American Twist ou saque híbrido. E a mesma coisa aqui na Edge Court, né, na quadra das vantagens. Então ou você saca aberto, ou você saca fechado, ou você saca no corpo. Então, o conceito é esse. Se eu saco e a bola pinga nesse canto da quadra e sai lateralmente também, o devolvedor ele vai fazer o apoio duplo mais ou menos aqui e não vai alcançar essa bola. Ele vai ter que dar mais um passo para o lado. Quando ele dá mais esse passo, ele já não tem mais tempo de transferir para frente. Essa é a ideia, então. Muito bem. Aqui eu vou mostrar um pouco mais na prática a diferença entre o kick e o topspin. Então, o kick ou topspin, ele é um saque que pinga, por exemplo, no caso de um destro, para sacar fechado, ele vai sacar fechado e a bola segue a direção dessa seta, ou o sentido dessa seta. Então, isso que vai fazer lá que o adversário que está mais para esse lado, ele vai ter que se deslocar para o lado, como a gente falou. Ok? Agora, não dá para falar que o American Twist é o mesmo saque do topspin. Então aqui sim eu tenho um American Twist ou um híbrido. Tá? Tem gente que chama de híbrido. Aqui, no caso, o destro sacou aberto e além da bola subir bastante, ela vai para o lado. Ela joga o tenista que está devolvendo para lateral da quadra. Vou mostrar outra vez, acho que dá, depois de gravado dá para dar um zoom na tela, vamos ver. Isso, então eu joguei o tenista lá para o lado. Ou seja, eu dificultei a devolução do saque. Então a gente volta para o conceito. O que seria sacar bem? Bom, tem várias formas de sacar bem. Uma delas, como eu falei ontem, é você sacar a 230 km por hora. Mesmo que você saque no apoio duplo, vai ser uma bola pesada, uma bola rápida. Então, talvez até volte mais rápido. Então, mas esse é um dos conceitos de sacar bem. Mas nem todo mundo tem uma mecânica, uma envergadura, uma quantidade de fibras rápidas, uma ótima técnica e uma resistência até para sacar um jogo inteiro a 230 km por hora. Tá? Nem todo mundo. Então, a ideia é mostrar esse saque aqui hoje, mostrar um outro tipo de saque que ele é mais complexo quanto à questão técnica. Em princípio você corre mais riscos porque você tem menos área de corda para tocar na bola, mas por outro lado, depois que você ajusta essa técnica, você vai conseguir ser o quê? Mais eficiente com o seu saque, que é sacar bem, machucando o seu adversário, dificultando a vida dele do outro lado, sem você se machucar tanto. Ok? Então é isso um pouco que eu vou procurar mostrar desse conceito de sacar bem. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Kyrgios fazendo um saque na Deuce Court fechado. Eu quero que vocês percebam o quê? Aqui está o adversário dele, quase sempre, né, fica do meio para lá. Ele sacou um kick, como eu mostrei, que é uma bola que pinga e segue a trajetória antero-posterior, ó, de trás para frente, e o adversário veio buscar a bola onde? Aqui. Então ele teve que dar 2 passos. Esse aqui foi um ace, ele não conseguiu devolver. Mas,
mesmo se ele conseguisse devolver essa bola, é isso que eu quero mostrar. Ele não conseguiria transferir tanta energia para frente, ok? Muito bem. Vou mostrar agora o híbrido. Então, esse aqui é um saque híbrido. Quem está daquele lado ali é o Wisner, cara bem alto. Muita gente acha que ele só saca plano, só saca chapado. Mas não. Vamos ver esse saque dele aqui contra o Djoko. Percebam a altura que a bola chegou aqui para o Djoko. Então você vê que o Djoko está completamente estendido, joelho estendido, quadril, aqui no caso tronco, cotovelo estendido e não conseguiu alcançar bem a bola. Por quê? Porque o saque foi muito alto. Nesse mesmo saque eu tenho essa visão aqui do Challenger, que a gente vai perceber bem a altura que chegou esse saque do Isner. E esse aqui, então, mesmo sendo alto, 2,16 metros, esse aqui não é um saque kick ou top spin. Por quê? Porque ele tem uma componente lateral também associada a ele. É o mesmo ponto. Vamos ver onde que o Djokovic teve que buscar essa bola. Aquilo que eu falei, ó, ele apoia duplo, mas ele tem que sair desse apoio duplo para tentar alcançar a bola. Só para que vocês saibam, no caso desse ponto, ele conseguiu colocar a bola de volta, mas logicamente tomou um winner na próxima bola. Então é isso que a gente falou sobre um dos conceitos de sacar bem, ok? Bom, voltando aqui. Dito isso, vendo antes de mais nada, eu sempre procuro ver a parte tática antes, né? Mesmo a minha área sendo biomecânica, sendo uma área muito mais próxima das questões técnicas, a gente tem sempre que ver a tática antes. A tática vem sempre antes, tá? Então, mostrei um pouco essas questões táticas do saque, como que o tenista pode dificultar, mas agora a gente tem que saber como executar um saque que crie um resultado desse, que faça com que uma bola, por exemplo, em um kick até, que ela pingue e suba bastante, ou num híbrido, que ela pingue e suba e também vá para o lado, tanto na deuce court quanto na head court. E aí entra um pouco essa questão um pouco mais didática, então eu vou falar de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais pedagógica e procurar mostrar para vocês o segredo que eu vejo que é fazer uma sequência pedagógica mais rica, mais pausada, né, e mais lógica. Não adianta muitas vezes a gente explicar para o tenista, ele até entende, mas eu não posso, toma, pega essa bola e saca aí, ou bate um forehand, backhand, enfim. Então, depois de explicar isso tudo, eu acho que é bem conveniente que eu dê uma solução dentro de um processo pedagógico, do mais simples para o mais complexo. E é isso que eu vou procurar fazer agora, ok? Então, antes de mais nada, ele tem que ter essa conscientização que para gerar, agora a gente vai falar então do American Twist ou híbrido. Ele tem que gerar um efeito tanto de baixo para cima, que seria só o kick, nesse caso fazendo uma comparação com um relógio, esse aqui é o kick, ó. É fazer com que a raquete se mova das 6 até as 12 horas. No slice, como nós vimos, ela precisaria vir um pouco mais pelo lado aqui, talvez das 6 às 2, depende do lado que você saca, se é da deuce court ou da head court. Mas pensando num saque American, que para o destro é do lado da head court, ele vai ter que fazer essa trajetória aqui, das 7 a 1 e pouco, com a cabeça da raquete. Então, esse é o conceito básico de sacar um American Twist ou híbrido. Agora, a gente também tem que entender, deixa eu voltar aqui para frente um pouquinho,
apesar disso tudo, eu vejo que é muito importante que a gente entenda as questões anatômicas antes de entender a questão técnica. Então eu vou falar um pouco aqui sobre um movimento que poucas pessoas falam e é o movimento que mais ajuda na geração desse tipo de efeito, que é o desvio ulnar do carpo. Então eu tenho um movimento, é como se fosse um movimento de tchauzinho ali, executado por dois músculos que nós temos no antebraço, o flexor e o extensor ulnar do carpo. Lembrando, aqui nós temos o dedo mínimo, tá? Então é desse lado aqui que nós temos o quê? Esse osso que se chama ulna. E do outro lado aqui no polegar, nós temos o outro ossinho do braço que se chama rádio. Então, o que seria esse movimento na prática? Na prática, seria você fazer isso aqui, né? Fazer esse movimento. Desvio ulnar do carpo. Então, eu tenho a ulna desse lado e o rádio desse lado. Então, se eu saio dessa posição, um ângulo reto entre o antebraço e o cabo, e eu giro 90 graus para cá, eu tenho um desvio ulnar do carpo. Ok? Então, antes de mais nada, quero que vocês percebam que eu não estou mexendo o punho em termos de flexão, extensão, como muita gente fala. Estou mexendo o punho em desvio ulnar. Ou eu até tenho que fazer, a gente vai ver, para que eu amplie esse desvio ulnar, eu posso até fazer, tem muita gente que consegue fazer isso, né? Tem uma mobilidade maior aqui, faz um desvio radial para aumentar esse desvio ulnar e gerar uma trajetória maior desse limpador de para-brisas que gera esse efeito de baixo para cima, como a gente viu lá, né? Que gira aqui, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Vocês devem estar vendo o contrário aí. Então, eu destro, vamos pensar que eu sou destro, direita, eu venho para o lado esquerdo, faço um desvio ulnar, um desvio radial, e depois eu acelero para o lado com desvio ulnar. Isso é o que gera velocidade, isso é o que gera mais esse efeito para o lado, porque faz eu entrar com as cordas da raquete por dentro da bola. Okay? Então, o slice eu entro por fora da bola e o American eu entro por dentro. Ou seja, muda completamente. Se eu não entender isso, vai ficar difícil eu lançar a bola e tentar achar, que é o que quase todo mundo faz. Então, eu tenho que entender, eu tenho que ter um nível de consciência disso. Consciência de movimento ou autoconsciência. Bom, dito isso, vamos voltar ali um pouquinho para os slides e aí eu vou mostrar esse vídeo, acho que muita gente viu já, do Djokovic fazendo um treino para esse efeito, um treino específico, mas eu queria tentar mostrar por que ele está fazendo esse treino. Provavelmente ele está procurando isolar os elos da cadeia cinética. Então aí é o Todd Martin, que na época estava como técnico dele. Esse cara teve um excelente nível de tênis, teve entre os 10 do mundo. Todd Martin sacava muito bem, talvez por isso que nessa fase o Djoko contratou ele. E é muito importante que a gente entenda o seguinte, não é o assunto aqui, mas dá para falar rápido. O conceito de cadeia cinética é uma somatória de torques, ou seja, de giros, que sai lá da base, desde a articulação do tornozelo. Isso mesmo, o tornozelo ele tem um nível mínimo, mas ele também faz uma certa rotação. Então você sai de baixo e vai fazendo uma rotação para cima, passando para o joelho, depois para o quadril, depois passa pelo tronco, que é um bloco, mas ele gira pelo quadril, depois ombro, cotovelo,
o antebraço, onde, por exemplo, você faz uma pronação, que vai ser um próximo assunto, onde o rádio gira sobre a una, mas aí é mais para o saque flat, apesar de para todos os saques você tem que pronar, foi uma das perguntas de ontem, até que você vai passando essa energia até a cabeça da raquete, que depois passa para a bola. Então, por isso que a gente chama isso de cadeia cinética, e ela tem vários elos. Ou seja, é uma técnica muito complexa. Por quê? 2 motivos básicos. A cadeia cinética de um saque, ela envolve o maior número de alavancas e o maior número de músculos dentro de todos os golpes do tênis. Isso é um. E outra coisa, a questão do tempo, né, ou seja, as características temporais da cadeia cinética também devem ser respeitadas. Então você tem que fazer vários movimentos e ainda tem que fazê-los no tempo certo. Por isso que é um pouco mais complexo. Bom, voltando, eu vou falar um pouquinho então, por exemplo, esse treino do Djoko aqui, ele já está voltando a falar em sequência pedagógica. Esse treino ele está num nível intermediário entre algo já mais simples e o final do saque. Bom, que é o pega a bola e saca aí, que é o todo. A gente tem um conceito em aprendizagem motora que é o seguinte: toda vez que você tem algo complexo a ser feito, você tem que usar um método chamado todo, parte, todo. Então você mostra o todo, ou quase sempre o todo o tenista já faz, ele pega a bola e já saca, e aí quando você quer melhorar essa técnica, você tem que fazer o quê? Você tem que cortar. Por isso chama método parcial, que tem que ser em partes. Então, ele estava mais ou menos no meio do método parcial. Eu vou hoje mostrar aqui, ou procurar mostrar, as fases mais básicas, até para mostrar que uma análise biomecânica ou princípios da biomecânica podem e devem ser usados mais cedo. Quanto mais cedo, lógico, se eu for usar com uma criança de 8, 9 anos, eu não vou colocar ela na frente de uma tela e falar que ela está fazendo X e tem que fazer Y, mas de uma forma lúdica eu já tenho que inserir conceitos biomecânicos desde cedo, isso é muito importante, tá? Bom, então aqui, voltando para o slide, eu vou mostrar as fases mais básicas de como você treina esse saque American Twist, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, é muito importante você ter essa questão da conscientização, você parar e fazer inclusive sem bola. Então eu estou dando um exemplo aqui de um cara que já joga bem e que ele teve que ir para a tela ali e fazer um treino sem bola para, antes de mais nada, ele entender o que eu estou pedindo para ele, que no caso aqui é o American Twist. Só que como ele é canhoto, aqui é o contrário do que eu falei, ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho, vai ser de baixo para cima, só que como ele é canhoto, vai ser da direita para a esquerda. Então quando ele sacar dessa forma na deuce court, aí sim ele vai conseguir jogar o adversário dele para fora. Então veja, a gente está falando que antes de tudo tem que fazer algo, inclusive sem bola, que é um outro princípio da aprendizagem motora. Nosso foco de atenção é único. Então eu só consigo pensar em uma coisa ao mesmo tempo. E nesse caso eu estou pensando no quê? Estou pensando na trajetória da cabeça da raquete em relação à bola. Então, mesmo que eu entenda vendo um vídeo, meu professor explicando, se eu entrego a bola e falo saca, a partir do instante que ele lançar a bola, o foco de atenção dele vai estar na bola. Ele não vai conseguir pensar nisso. Ou ele vai pensar no gesto e vai errar o timing da bola e vai errar o saque. Ok? Então vamos para 3 treinos muito simples. Tá? Eu vou começar desde o básico do básico, que seria um treino educativo mão-bola. Então, eu não trouxe aqui o vídeo,
Não deu tempo de fazer o vídeo, mas eu vou mostrar aqui. Mão bola é simplesmente eu colocar a bola de tênis na minha mão não dominante, coloco ela aqui e venho com a ponta dos dedos horizontalmente para o outro lado e encosto aqui. E vou fazer esse movimento aqui, ó, que é o movimento, como a gente viu lá, de desvio ulnar. Vamos ver se eu consigo mostrar daqui. Desvio ulnar. Se eu fizer isso, a criança, o adulto, o profissional, seja quem for, ele vai perceber que eu estou fazendo um gesto como a gente viu lá, das 7 a 1. Posso, inclusive, pintar os ponteiros ou as horas de um relógio aqui para ele fazer. Muito simples, mas isso aqui, para ele, aqui perto, é muito importante. É muito importante. A bola vai estar aqui perto, ele vai estar com a outra mão aqui. Mão-bola é muito mais próximo nessa fase para que ele entenda. Depois, eu passaria para um segundo exercício educativo 2, raquete bola, que seria esse mesmo, só que aí eu troco a mão pelas cordas da raquete. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu ponho a bola, ângulo de 90 graus aqui, e faço ele fazer isso aqui, ó. Ele sentir esse movimento de desvio ulnar do cara, ok? E aí ele já está com a raquete na mão, já está com outra distância entre a mão e a bola, enfim, já está mais próximo. Até que ele chegue nesse outro ponto que já seria, por exemplo... Antes de passar para o exercício 3... eu falaria um pouco de já começar a fazer alguns treinamentos para fortalecer esses músculos que eu mostrei. Isso é muito importante e pode ser incluído na rotina de treino físico dele. Só para fazer um parênteses nisso, faria mais. Faria o seguinte, que é um pouco mais lógico. Se eu tenho um plano onde eu quero incluir, ou quero melhorar esse saque no meu tenista, eu poderia um mês antes pedir para ele fazer um trabalho de fortalecimento desses músculos. Seria melhor do que eu chegar um dia e falar, hoje vamos sacar um novo saque, um saque mágico, um American que vai fazer você ganhar mais pontos. Sim, mas o corpo dele pode não estar pronto para isso. Na verdade, penso eu que não vai estar. Mas uma das opções seria colocar um peso extra na raquete, como eu mostrei ontem. Isso daqui não é um antivibrador grande, é um peso que você compra, que você tira as duas partes. Ele pode ser colocado aqui, aqui ou aqui. Lembrando que quanto mais para a ponta, maior esse peso. O peso, né, a massa dele vai ser a mesma, mas vai ter o conceito de swing weight maior. Então eu tenho uma energia cinética maior aqui com ele na ponta e aí essa carga vai ser mais alta aqui, mas enfim. Mas eu não tenho isso. Sei lá, você pode colocar um outro peso, pode fazer com um dumbbell, com um pezinho de academia mesmo. Você pega ele, tem as duas pontas, você pega em uma das pontas e faz isso daqui. Mas seria muito interessante fazer um trabalho de fortalecimento antes, ok? Passando para o próximo nível, então, aqui eu já tenho um treino um pouquinho mais para que eu consiga trabalhar o quê? Aceleração. Então, eu já dominei um pouco essa questão técnica, ok? E agora eu vou fazer esse treininho aqui, ó. Ele vai fazer alguns, vamos voltar um pouquinho aqui, fazer outra vez, ó. Eu já explico. Então aqui eu já pedi para ele colocar na tela à frente dele e ele começar a fazer o quê?
o desvio radial mais o desvio ulnar, o desvio radial mais o desvio ulnar. Por quê? Porque aí eu estou trabalhando essa amplitude. Então, para você sacar com uma velocidade de cabeça de raquete boa, você tem que trabalhar essa amplitude também. É físico, técnico, e o físico vem antes. Para ter uma boa técnica, você tem que ter um bom físico, você tem que estar pronto. Então, antes de mais nada, você tem que ter uma certa velocidade de movimento e, ao mesmo tempo, uma outra questão que é a mobilidade, tá? Que pode ser trabalhada através de exercícios de alongamento que melhoram essa flexibilidade. Bom, seguindo aqui ainda. Avalie o seu saque. A base do método que eu uso são as medidas e avaliações. Medir é uma coisa e avaliar é outra. Muita gente acha ainda que é a mesma coisa. O exemplo que eu dei ontem, que eu sempre dou, é que quando você vai ao médico com uma dor no braço, na perna e tal, ele pede um raio-x. Então ele mede você. O raio-x é quando você mede. Aí o médico pega o raio-x e com o conhecimento dele ele vai avaliar. Né? Se você tem uma fratura, se você tem uma fissura, se a fratura é grau 1, 2 ou 3 tal. E aí com base nisso ele vai tomar conta das próximas etapas. Então é com base nesse laudo, com base nessa avaliação que ele vai te falar se você vai usar gesso, se você vai, enfim, fazer nada, porque não tem nada. Então você tem que avaliar. Então, a minha ideia é deixar isso aqui para vocês, é compartilhar. Esse daqui é um dos 18 testes táticos que eu faço para medir e depois avaliar o seu saque. Então, basicamente, você vai sacar do lado da Discord, você vai sacar 20 vezes e do lado da Edcourt 20 vezes. Então, você vai sacar 10 abertos desse lado, 10 fechados. Aí você vai para o outro lado, de novo, hein? Sorry. Aí você vai para o outro lado, você vai sacar 10 fechados na Edcourt e 10 abertos na Edcourt. Muito bem, e aqui eu vou fazer um alvo, aqui são cones que continuam na linha de duplas, ó, continuam a linha de duplas, e aqui eu vou fazer um corredor, ou 2 corredores de cones até a tela, medindo, por exemplo, 2 raquetes. Aqui está escrito 2R para quem não consegue ver que está muito longe. 2R. Então, eu ponho 2 raquetes e marco e faço esses corredores. E aí o cara saca 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. E aí eu marco aqui, desses 10 saques, quantos que, além de ter sido dentro, quantos que depois pingaram para cá dessa linha ou entraram nesse corredor. E a mesma coisa aqui, entraram no corredor aqui e saíram dessa linha aqui. Por quê? Porque aí vai mostrar que esse saque fez o devolvedor, como a gente falou lá no nosso conceito, fez o devolvedor se deslocar para o lado. Esse é o conceito. Ok, aí eu faço isso e, por exemplo, marco aqui. Eu ou o meu atleta, tanto faz, fez 7 aqui, 8 aqui no fechado e 3 aqui no aberto. Opa, aqui ele só conseguiu sacar 3 de 10. Então aí eu já tenho uma noção de onde ele saca bem, onde ele não saca bem. Já é uma informação simples e muito rica para eu poder fazer os próximos treinos, planejar os próximos treinos. Tão importante quanto isso, também sempre falo isso, vai ser o reteste. Então, sei lá, daqui 3 meses eu vou fazer o mesmo teste sob as mesmas condições e vou ver se esse número, por exemplo, que era 3, se foi para 5, 6 ou não. E isso também vai mostrar se os treinos que eu planejei nesses 3 meses deram certo ou não. Então, uma forma simples, organizada, é muito importante para dar feedback para o tenista, para a equipe técnica dele, para os pais,
ou basicamente para ele ter um histórico dele, né? Isso se faz muito pouco no tênis, em outros esportes a gente vê mais isso, ok? Bom, tô aqui então na parte de avaliação. Vou falar um pouco na prevenção de lesões. Até aqui foi tudo ótimo, nós vimos que esse saque tem grande chance de funcionar, se você tem uma boa técnica, ok, mas tudo tem um custo, né? O famoso no pain, no gain, então quase tudo tem um custo. Qual é o custo no caso do American Twist? É que ele exige um movimento de abdução do ombro, ó. O ombro entra vários movimentos, ele faz adução e abdução. Então, nós vimos ali que para fazer esse saque American, eu tenho que lançar a bola. Eu que sou destro, tenho que lançar a bola mais à esquerda. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma abdução do ombro maior, como a gente está vendo ali num estudo entre o saque flat e o kick. Então, aqui é o ponto de contato do flat. Veja bem, aqui é a direita da cabeça do jogador. E aqui no kick já está à esquerda da cabeça dele. Apesar que grande parte dos estudos usam o pé da frente como ponto de referência, como é o caso desse estudo aqui, mas eu estou dando aqui para que fique mais fácil, ok? E o saque, e o ponto de contato de um saque American seria talvez um pouquinho mais para o lado aqui ainda, tá? Isso quer dizer o que na prática? Que eu vou ter que fazer uma abdução do ombro muito grande para vir buscar a bola desse lado. E a repetição pode causar o quê? Pode causar essa síndrome do impacto do ombro ou do impacto subacromial. O que acontece? Essa região do húmero, ela sobe mais e faz contato com o acrômio e você pode aqui machucar, ok? Faz o contato ali com a parte superior do ombro, dos ossos que fazem a estabilização. O ombro é uma articulação em si bem simples, bem fraca em termos de encaixe. E é uma das mais complexas em termos de músculos e tendões. Por quê? Porque já que o encaixe dela é muito simples, muito frágil, muito curto, né? São esses músculos que fazem parte ali de toda a região do ombro que são responsáveis pela estabilização dele. Por isso que é muito importante fortalecer deltoide, manguito, enfim, aí já é um outro assunto. Mas só queria mostrar com isso que toda vez que a gente fala sobre um golpe, sobre um tipo de saque, a gente tem que olhar para esse lado da prevenção de lesões também. A gente não pode negligenciar isso. Ou seja, tem que deixar o tenista pronto para executar aquilo que a gente quis. Bom, trouxe um último slide aqui para mostrar um pouquinho de tudo que eu falei, né? Então, só queria com esse slide reforçar a grande importância dos referenciais teóricos acessórios à biomecânica. Então, não dá para falar só sobre técnica, só sobre biomecânica. A gente tem que ter uma noção de todos esses itens que eu vou repassar bem rápido, mostrando que a gente tem que acessar essas outras áreas que fazem parte também, já que o tênis, assim como toda área, ele é multidisciplinar e interdisciplinar. Como eu sempre falo, a gente tem que ter essa comunicação entre as áreas aí, tá? Então, voltando no slide aqui, e de tudo que eu falei, por exemplo, tática. Eu falei que, antes de mais nada, a gente tem que pensar nas questões táticas. Também nas questões de avaliação. Então, eu trouxe uma avaliação tática desse tipo de saque. Também é muito importante, vocês viram, não que eu tenha dito bastante, mas tem alguns conceitos de física que a gente precisa ter, como, por exemplo, aquela questão que eu falei, que o saque slice, você entra mais por fora da bola e você fica menos tempo em contato com a bola.
Isso é a questão da fórmula do impulso, que é força vezes tempo. Então, eu tenho uma certa força, que é um outro termo, mas eu tenho essa força, e uma outra coisa que conta bastante é esse tempo de contato. Então, quando eu ponho mais efeito, né, eu fico menos tempo em contato. Por isso que no slide eu mostrei que existe uma relação inversa entre efeito e velocidade de bola. Voltando para o slide aqui, que mais? Passei um pouco aqui antes para o meu último slide de dedicatória. Falei um pouco ou bastante uns 3 itens de aprendizagem motora, que nosso foco de atenção é único, etc. Falamos também um pouquinho de anatomia, muito importante a gente conhecer a anatomia, tanto para conhecer as partes do corpo quanto para os termos, né? Então, como eu disse, a gente falou em desvio unar do carpo e não em flexão, extensão, pronação, né? Nesse caso específico desse saque, a mais importante é essa. Falei de uma forma mais breve possível, mas a importância do treinamento físico. Então, se você quer melhorar a sua parte técnica, essa parte do treinamento físico tem que estar junto. Falei sobre prevenção de lesões. Muitas vezes se confunde até com o treinamento físico, mas são 2 áreas distintas. O treino físico ele tem talvez mais ali uma cara de improve, de você melhorar algo. E como o próprio nome diz, a prevenção de lesões é algo que você faz antes. Também tem muito a ver as questões estatísticas. Não deu tempo de falar hoje aqui, mas rapidamente, quando eu falei de eficiência, quando eu disse que a gente tem que ter um saque eficiente, eu quis mostrar um pouquinho, quer dizer, queria mostrar, mas não deu tempo, falei ontem, sobre os números do jogo. Então, sacar bem, entre outras coisas, é como eu dei um exemplo de um jogo do Federer contra o Roddick, numa quadra de grama, e o Roddick era o grande sacador da época, e o Federer deu quase o dobro de aces do que ele, e a velocidade média desses aces foi de 18 km por hora a menos do que o Roddick. E ainda comentei, então assim, isso é ser eficiente, e muitas vezes são os números do jogo, que cabe a essa área de estatística, que mostram isso. E por último aqui, pesquisas científicas. Então nada disso que eu falei aqui, pesquisas científicas, vocês viram que eu trago, quase sempre eu trago as referências bibliográficas nos slides. Então, dificilmente eu vou falar algo aqui que eu acho. Eu acho isso, tá bom, mas o que eu acho não importa. O que importa são os fatos, são os estudos, são os números, são as questões um pouco mais objetivas, ok? Por isso que a live que eu vou fazer com o Caio na quinta-feira, é quinta-feira à noite, agora quinta próxima, eu não lembro, eu não sei que horas que a gente vai fazer, mas é o tênis consciência, que a gente achou esse nome, consciência, que pode ser com M, espaço, ciência ou consciência junto, porque para ter essa consciência você tem que ter um respaldo científico, ok? Por último, gostaria, falando em ciência, falando em respaldo científico, falando em quase tudo isso, queria dedicar essa live ao meu orientador, professor Dr. Alberto Carlos Amadil. Aqui temos 2 fotos nossas, uma em 2008, na minha defesa de doutorado, e uma em 2018, em uma visita que eu fui até ele na Faculdade de Educação Física e Esporte, e onde ele se aposentou no final do ano passado, por isso que eu estou deixando essa dedicatória. Foi uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, não só em toda a parte da biomecânica, onde ele é uma referência, sem dúvida, no mundo, nível mundial, não é aqui só, enfim. E é uma pessoa que me ajudou muito
em outras questões de vida como um todo, não só me mostrando como que a ciência pode ser importante no meu dia a dia como treinador de tênis. Então, e eu tenho ele como um exemplo e procuro sempre que possível passar esses conceitos, esses valores que ele me passou ao longo de pelo menos 15 anos que eu fiquei com ele na USP. Ele me deu todo o apoio, ele me deu muito apoio para que eu criasse a disciplina tênis na Escola de Educação Física e Esporte da USP, que não tinha. Eu criei em 99, 2000, aí teve os trâmites, começou em 2002, eu dei aula lá até 2009, 2010, foi uma experiência incrível isso. Então, gostaria de deixar aqui um beijo para ele, não é nem um abraço, é um beijo porque é uma pessoa muito especial. Bom, pessoal, é isso. Acho que agora eu vou conseguir gravar a live, eu vou encerrar. Ontem a gente ficou com 1h20 com dúvidas. Eu estou criando um projeto para ter, mesmo depois que passe essa fase aí de coronavírus, etc., eu quero criar um dia fixo para ter uma live por semana, toda semana, cada semana um tema muito específico, curto, e que a gente consiga discutir, que eu consiga falar com vocês. E vamos lá, então hoje era só para regravar, porque ontem eu não consegui, agora eu vou dar um encerrar e vou ficar esperando aqui para gravar no History, tá? Uma boa noite para todo mundo, uma boa semana e vamos em frente.